Fala, cambada, esse é o Multiverso Cast, eu sou o Caio e eu já tive a fome de um hobbit. Salve, galera, aqui quem tá falando é o André. E puta sacanagem dar o anel pros baixinhos. Que isso, cara? Que isso, cara? Que frase ruim de se interpretar. É frase ruim mesmo, né? Puta sacanagem dar os anéis pros... Eu deveria falar, só é um anel, né? Puta, o Caio vê sacanagem em tudo, Você é né, a Andressa Urashi agora que tá trepando com o anão? É verdade. Caralho, OnlyFans. Olha aí, caralho, eu tô perdendo tempo. Oh, meu Deus. Imagina um OnlyFans. O que eu não ganho de dinheiro aqui, eu ganho em satisfação. Você é louco. Caralho, cara, você vê sacanagem em tudo mesmo. Pô, irmão, não vem com esse papo. Tu vira pra mim e fala, sacanagem dar o anel pros baixinhos. Eu falo, pô, peraí, que isso, cara? Porra, é show da Xuxa, né? Verdade. Que isso. Toca o barco. Toca o barco. Tá, foda-se, vai assim mesmo. Vambora, vai. Segue. Fala, meu povo, que é o Diego Ferreira do Podcast Elementar e só levou 22 anos pra eu ver todos os filmes. É isso. Só 22 A idade da minha sobrinha, malandro. Ah, é tipo o Frodo saindo do condado nos livros, é isso. Pode crer. E aí, pessoal, Tarcísio Lacatos. E em um buraco, em algum lugar, se esconde o Koyama. Muito bem. Gritando precioso, meu precioso. Meu precioso. Meu precioso. O Koyama tá perdido por aí. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Multiverso Cast, esse programa totalmente excelente, semanal, que vem galopante pra você. Maravilhoso, olha só, eu até perdi o pique do que eu estava falando, porque eu lembrei do Koyama de novo, não dá, o Koyama ele me tira a concentração, cara. Por onde andará Koyama que não volta a trabalhar aqui? Então eu tô preocupado com o atestado dele, que ele não volta, ele simplesmente não volta. Ele tá em Mordor. Ele só foi. O problema é que ele só foi e não tem águia gigante pra trazer ele de volta. Entendeu? Então, virou Nazgûl, mano. Virou Nazgûl. Virou Nazgûl. É, exatamente, por aí. Ele já é o próprio rei bruxo essa hora, tá ligado? Então... mas muito bem. Estamos aqui recebendo nossos queridos amigos. Tato, que já quase virou bancada fixa desse programa esse ano. Tato, mais uma vez, aqui participando conosco. E nosso querido amigo Diegão do Pod Elementar. Já deixou aí na entrada quem ele é, mas vale sempre lembrar que Diego está lá no Pod Elementar em todas as redes sociais e também nos seus agregadores de podcast. Então procurem lá o Pod Elementar, totalmente excelente. Ok? É isso aí, né, Diegão? E é isso. Não errei. Tá vendo só? E hoje eu falei pra você não dizer que pra te achar é só procurar de novo, tá ligado? Eu ia falar, vai lá. Eu preferi fazer por conta. Mas muito bem, meu amigo Careca, estamos aqui divagando acerca dos nossos convidados totalmente maravilhosos que estão nessa noite, mas pra gente poder organizar aqui, cadenciar o nosso meio campo, fala pra esta galera que está nos ouvindo, essa galera que não é média, é uma galera legal, tá? A galera não é média não, que a galera aqui é da alta pra cima. Mas fala pra essa galera aqui qual será o tema desta bagaça épica de hoje. Maravilha, Caião, olha aí, sim. Fiquem pasmens, mas vai fazer 25 anos já. Vai fazer 25 anos que Peter Jackson nos deu uma alegria para todos os nerds. Olha aí, seus nerds. Sim, vamos falar hoje de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, filme que está completando 25 anos este ano, do Nosso Senhor de 2026. Filme lançado aí em dezembro de 2000. É um filme que a gente tem que falar. 2001, né? 2001, Andrezão. 2000. Isso é 25 anos, 2001. Você deu uma travada, eu achei que você tinha dado aquela, né? Pausa dramática. É que não, é que eu tô pensando bem no que eu vou falar aqui, porque tudo vira OnlyFans na mão do Caio aí, né? Então, meu irmão, tô segurando aqui o meu pensamento, raciocínio, pra não escorregar em nada. Isso é. Mas se for escorregar, escorrega aqui. Mas não dá, cara. Não, mas vamos lá. Cara, um puta filme, né? Filme que colocou aí a grande obra de Tolkien, né? A obra-prima de Tolkien nas telas. Filme que muita gente achou que ia flopar, que ele vem numa leva
de filmes de fantasias que, pô, por exemplo, vamos citar aí Dungeons and Dragons, né? Que é contemporâneo a Senhor dos Anéis. Que filme horroroso. Mas aquele Dungeons and Dragons da antiga é horrível, meu. Esse é horrível mesmo, cara. É ruim, mas não é, acho que não é contemporâneo, é um... Sim. Anos, Aí, é muito próximo a Senhor dos Anéis. Não, é 2000. É 2000, é muito próximo. É um filme que... Ele é um filme de 2000. É tão ruim que eu achei que era tipo, sei lá, ele tem cara de filme pra TV dos anos 90. Assim, ele é todo errado, cara. É todo errado. O anão é do tamanho dos caras, tá ligado? O anão gigante. É o anão menos anão da história do cinema. Exato, exatamente. É muito vacilo. É um filme totalmente vacilão. Que, tipo, jogou né, o lance da fantasia. Ele flopou, meu. Não, foi horroroso, a bilheteria, tudo foi horroroso. O Tata acabou de falar e falou bem. É um filme que parece um filme de TV, né, cara? E os filmes de capa-espada, fantasia, eles ficaram ali no fim da década de 80 para 90, se a gente for analisar ali, né? Tem um grande épico da época próxima, né? Que é o Gladiador. Sim, mas o Gladiador já não é um filme capa-espada, se a gente for analisar. Mas os caras... Eu lembro que comparavam muito na época. Que não é um filme capa-espada, se você for analisar assim. É só espada, não, já é um filme meio que tipo um pezinho na realidade, apesar de ser um filme romantizado. Não, eu entendi, André, o que você quis dizer. Né? Ele é um filme traz um contexto real com uma história fictícia. Ao contrário do Senhor dos Anéis, que é 100% fantasia. Se você vê o contexto... Não é. Oi? Real, bota umas aspas aí. Né? Não, se o contexto né, do Gladiador é um contexto de mundo real com uma história de ficção. Senhor dos Anéis é uma história de ficção com inspirações da vida real. Se você coloca o contexto tipo, de capa-espada, você vê que, por exemplo, no final da década de 80, você tem muitos produtos ali. Muitos filmes. E filmes, pô, você tem até o Tom Cruise fazendo filme de fantasia. A Lenda. A Lenda. Você vê o Schwarza, que faz 3 filmes capa-espada, né? O Conan. Conan, né? Conan, Red Sonja, ele faz também. Sim. Né? Que não é Red Sonja, é Guerreiros de Fogo. Isso. Se for pegar nessa... Óbvio, não é medieval, né? Mas nessa aventura capa-espada aí, mais ou menos da época aí, eu acho que a gente tem que falar... Eu pelo menos acho excelente ainda, é o A Máscara do Zorro, né? Ah, sim, mas aí também é outra pegada, né? Não é medieval e tal. Né? Não, é contexto de mundo real com personagens fictícios também. Um outro também que faz muito sucesso lá fora, que o pessoal não assiste tanto, é aquele Princess Bride. Sim, também. Como é que é o nome desse? Tem um filme que também... Aqui no Brasil ele tem outro nome, pô. É a Princesa Prometida. Princesa Prometida. Princesa Prometida. Você tem História Sem Fim, que é um filme de capa-espada. Mas já é mais antigo também. Não, é década de 80, Caio. 80, né? É o que eu tô falando, é década de 80, Reino. Você tem aquele filme do Val Kilmer, tá ligado? Eu esqueci da Estrela lá, mano, que também era uma parada assim. Do Val Porra, Kilmer, velho. Estrela? Exato, mano. Eu esqueci o nome, mano. É um filme também de capa-espada feito pelo Val Kilmer, mano. Não sei se é o Willow. Tem o Willow. Tem o Willow também. Que também é da década de 80, se eu não tô enganado. É tudo década de 80, cara. Ah, peraí. 88. Agora a gente vai ter que achar aqui Val Kilmer. Procura aí o filme do Val Kilmer. Aqui agora comigo é assim, é ao vivo aqui o negócio. Val Kilmer. E é capa-espada a parada. Não é o próprio do Willow? Eu acho que é o Willow mesmo. Deve É ser o Willow mesmo. É o Willow mesmo. Que é um filme também, né, na pegada. E tem a animação, a própria animação do Senhor dos Anéis também é nessa... Eu acho que é nessa década também, né? 78 para 80, um negócio assim, né? Nós temos a animação. O Willow na Terra da Magia é de 88. Então, não... 78. Oi? 78, né? O Senhor dos Anéis, né? Sim, A animação é. Animação. Sim. Sim. Então, você vê, o Peter Jackson, ele vem trucando mesmo. Ele falou, não vou fazer um épico. E, pô, a Warner bancou, cara. A Warner bancou o cara foi pra Nova Zelândia lá, e lá ficou quietinho, fazendo as coisas e mandando pouca coisa
os executivos da Warner. E quando lança o filme, é arrebatador, né? Eu acho que esse é o aspecto mais legal, assim, mais incrível do filme, André. Óbvio, pode ser porque eu sou fã pra caralho, então ponha todas as minhas opiniões hoje por um filtro diferente, talvez. Mas assim, o cara fez um negócio que até onde eu saiba, ninguém nunca fez. Não sei se depois alguém fez. Mas o cara teve o peito e falou assim, não, eu vou filmar 3 filmes juntos, porque eu quero que os personagens, que os atores estejam lá o tempo todo, eu quero extrair tudo dos caras. E até hoje você vê essas entrevistas dos membros da sociedade, dos atores que foram membros, os caras acabaram ficando amigos, os caras passaram um ano e tanto morando juntos. Os caras fizeram até tatuagem igual, Tata. Eles fizeram até tatuagens iguais. Eles são... É muito louco, cara. É um negócio assim, o cara construiu um negócio que foi único, na minha opinião. É um trampo de 2 anos, né? E se você ver, isso também ajudou, porque, primeiro, tem o lance todo do entrosamento com os atores e tal, e também o custo de produção foi muito mais baixo. Se tu pegar os lançamentos dos 3, tudo bem. Tem que se levar em conta também que é outro dinheiro, mas nenhum custou 100 milhões. Não, os 3 juntos foi 190 milhões, o orçamento dos 3, Diego. Não, e mesmo fazendo as conversões para os dinheiros de hoje, assim, custa menos do que a série do Anéis de Poder, por exemplo. O Hobbit custou muito mais. Exatamente. E já tinha também, né? Deixar pra galera que talvez não sabe, já tinham passado já de orçamento de 100 milhões. Né? O Exterminador do Futuro 2 já tinha passado desse orçamento lá em 92. Acho que foi o primeiro filme a passar de 100 milhões. E a nível de comparação, um mais próximo aí da época, que era o Titanic, custou, se eu não estou enganado, se eu não estou mal lembrado, 200. Sim, mas em comparação que o Titanic arrecadou, pelo amor de Deus. Né? Não, sim, o James Cameron era a máquina de fazer dinheiro, mas... Titanic a galera disputava pra ver quem tinha ido mais vezes no cinema. Oi, desculpa, porque até Senhor dos Anéis, filme de fantasia era tipo subproduto. Ninguém investia em filme de fantasia. Senhor dos Anéis mudou se não for, eu uso dizer que se não fosse Senhor dos Anéis, a gente nunca teria certo Game of Thrones, velho. Não teria, de forma alguma. Ninguém ia falar assim, não, beleza, 10 milhões por episódio, 20 milhões por episódio. Não, jamais. Sem o sucesso do Senhor dos Anéis, essa galera que veio depois pode esquecer, cara. Não tinha espaço pra eles, tá ligado? É porque os dois vieram juntos, né? E foram sucessos estrondosos, né? Que foi o Senhor dos Anéis e Harry Potter. Eu acho que também foi importante, que veio muito a leva de... sempre teve, óbvio, mas eu acho que veio muito na pegada dos Seus Anéis, adaptações de livro, de infanto juvenil e tal. Mas é que Harry Potter, por exemplo, Diego, aí eu vou trazer um contexto falando por mim, por exemplo. Harry Potter é uma fantasia mais infantil. Aonde pega o Harry Potter? Harry Potter pega a galera da minha geração, por exemplo. A galera que tem a minha idade. Por quê? Quando saíram os primeiros livros do Harry Potter, quando chegou aqui no Brasil, enquanto eu comecei a ler, eu tinha a mesma idade que o Harry tinha ali nos livros. Então você pega por identificação pela idade do personagem e tal, e você vai seguindo ali. Conforme você vai crescendo, o personagem vai crescendo com os novos livros. Por exemplo, quando saiu o último livro do Harry Potter, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Ele tá, tipo, cara... Eu cresci lendo a parada de um personagem que cresceu cronologicamente junto comigo, tá ligado? Não é um inferno, cara. Isso cria identificação. Não, André. Eu tô falando porque eu era um velho, mano. Você é um velho, lógico, você é um velho. Mas isso cria identificação. Então, conforme os filmes também foram saindo... Mas pelo lado positivo, André. Quando você leu, você tinha a mesma idade que o Frodo. Tá ligado? Você tinha... Vocês estavam falando... 50 anos aí. Exato. Vocês estavam falando, né, do caso... Pera aí que eu não terminei ainda. Termina. Calma. É que você tá falando de Harry Potter, mano. Hoje não é eu tô dizendo da identificação, do porquê que ali naquele momento o Harry Potter, ele pega a molecada da minha idade, tá ligado? E pega muito a gente ali. Ele é uma fantasia juvenil. É uma fantasia juvenil. Pra criança. Exatamente. Sim. O Senhor dos Anéis, quando eu fui assistir, e aí veja bem, quando eu fui assistir o primeiro Senhor dos Anéis, eu ainda não tinha lido o Senhor dos Anéis. Aí é foda.
Sacou? diferente. E a maioria da molecada da minha idade também não tinha lido O Senhor dos Anéis ainda. Vamos falar real? Os Anéis Vamos até falar sair real? o filme, É, quase. então, Vamos falar real? esse A é o maioria lance. do público que assistiu o filme Não, mas não leu o livro. até na moral. entendo, É André. porque o livro, né, assim, tirando aquela galera que era muito fã de RPG e tal, assim, galera mais antiga mesmo, né? Porque o Senhor dos Anéis, pelo menos isso estou falando, obviamente estou falando do meu círculo de amigos e tal, que era a galera mais Sim, nerdona, sim. assim e tal. Não, a gente não conhecia o Senhor dos Anéis. Assim, não conhecia. É óbvio, em outros países e tal, era um livro muito mais conhecido, era livro que muita gente leu na escola. Claro. Tal, né? Então, eu acho que a diferença dos dois foi isso, né? Eu acho que foi o acesso, isso estou falando no nosso contexto aqui de Brasil. Nossa realidade. Aí, Então, acho que a galera conheceu o filme, foi a porta de entrada pro universo do né? Tolkien e tal. Se eu não estou enganado, tá? A primeira tradução da Martins Fontes, que é aquela que eu tenho o livrão igual você, Kael, aham. ela é de um ano antes do filme. Olha aí, é um isso que eu animal. falo pra você. Ela só sai porque já tá no hype do filme. É. As edições que fiquem no Brasil eram todas de português de Portugal. Que aí é o Merrinho, o Pipinho, o Passo de Nossa Milho. senhora. Exato, exatamente. Aí, veja bem, o Senhor dos Anéis, ele pegou ali na minha galera, ainda porque, primeiro, eu já gostava do gênero de fantasia. Então eu já tinha ali, né, já sempre gostei do RPG, sempre gostei de Caverna do Dragão, o lance da fantasia ele sempre me pegou bastante. E quando eu vi o filme a primeira vez, eu falei, pô, deve ser legal, mas tem uma coisa a mais que me chamou a atenção, e eu garanto que chamou a atenção de uma boa parte da molecada também, que se chama Liv Tyler. Tá ligado? Eu fui assistir O Senhor dos Anéis, porque, pô, eu falei, caralho, Liv Tyler tá no filme, irmão. É o sonho da molecada, tá ligado? É porque, isso, assim, meu amigo. Porque pegando o Elenco, né? o elenco, tirando, assim, você tinha o Elijah que já tinha feito algumas coisas. Sim. Você tinha o Sean Austin, que fez Goonies e tal. Sim. Mas não tinha. Você tinha o Ian O McKellen. Ian McKellen. Mas não tinha uma grande estrela. Né? Não tinha mesmo. Não, porque os caras que eram os grandes estrelas, eles negaram o papel. Tipo, o Sean Connery não quis. O Russell Crowe não quis, tá ligado? O Russell Crowe ia ser o Aragorn. O Sean Connery não quis porque ele não entendeu o papel. Exatamente. Depois ele até falou que acho que se arrependeu depois. Era pra ele ser Sauron. o Sauron, né? O Sean Connery. O Saruman. Saruman. Ó, só uma curiosidade, tá? Essa aqui, a minha, é a terceira tiragem, de novembro de 2001. A primeira edição é de janeiro de 2001. Que é isso, cara. Exato. Tato, a outra curiosidade é que a capa eram 3 capas. Eram 3 capas que saíram. Essa capa que você tem aí, certo? Não, esse aqui é aquele que é um só. Então, é sobre isso que eu tô falando. Aquele que era um só, eles saíram essa capa aí e saiu uma capa que era referência ao filme que mostrava os 2 reis e o lago. Os 2 reis virados pro lago. Não, eu acho que era o Nazgûl, não era? Bem, não interessa, mas... Não, eu ia continuar. Tem a terceira capa, que é o Nazgûl. E tem uma que tem aquela imagem, que é o final do filme, que é quando eles estão indo pro barco, e tem aqueles 2 reis... Isso! Um virado pro outro, essa era a capa do livro. E esse livro saiu no mesmo ano do que ia sair o filme. Então, por exemplo, teve muita gente que tomou spoiler do filme porque comprou esse livro. Porque Mas quando o livro todos, chegou pelo aqui, que eu vi, saíram, André, em 2001. A primeira edição é do começo de 2001, cara. Não, Caio, mas o que eu tô querendo falar pra você é no começo de 2001. O filme sai em dezembro de 2001. Sim, mas eu tô dizendo, Então, todas saíram por exemplo, no ano. a gente tá falando, André, assim, só sai essa edição da Martins Fontes porque já estava no hype. Sim, eu li, a primeira vez que eu li foi de português de Portugal. Porque é muito curioso o Diego falar isso, porque a minha turma de RPG era do Rio de Janeiro, né? Ó, a minha mãe é carioca, meu pai é mineiro e essas coisas. E a minha avó morava no Rio de Janeiro
e morava na Vila Militar e tal, morava num complexo lá, onde a molecada, eu tinha uma turma que jogava RPG, e aí a gente ia trocando ideia, e os caras, porra, mas vocês querem entender D&D? Querem ter mais? Tem que ler Senhor dos Anéis. E aí um puto veio com o livro. E, tipo, a gente tinha que, tipo, folhear, assim. Eu não tinha... O meu primeiro contato com o Senhor dos Anéis foi com esse livro, mas eu não cheguei a ler ele inteiro. Então, assim que eu fiquei sabendo que a Martins Fontes ia publicar o livro, eu comprei. E o meu livro, que eu tenho até hoje, é a capa dos dois reis virados no lago. E ele, porra, eu ia pra cima e pra baixo com esse livro, porque eu falei assim, o filme vai sair em dezembro, tem que ter essa porra em um ano, tá ligado? Não vai ter jeito. E eu li O Senhor dos Anéis inteiro no rolê de metrô, indo pro trampo. Tá ligado? O cara E leu com aquela chaproca. com uma pequena margem de 1 ano, tá ligado? Quando eu assisti o filme, eu fiquei alucinado. Daí foi me deu a alucinação. Eu assisti, fiquei maravilhado. Falei, pô, isso aqui é bom demais, eu preciso. Só que quando eu fui ler, eu não lembro exatamente quando foi, mas já tinha uns volumes separados. Ele já tinha os volumes separados quando eu fui ler. E eu pegava esses volumes de biblioteca pública, então eu tinha uma semana pra ler. Então, meu irmão, era uma semana. Então eu tive que devorar cada livro. Então eu fui lá, peguei o primeiro e deixei reservado pra semana seguinte As Duas Torres, tá ligado? E quando eu fui buscar As Duas Torres, eu reservei pra semana seguinte O Retorno do Rei. Então, assim, eu tinha uma semana pra ler, velho. Então eu debulhei o livro. Eu fiz um intensivo, eu não saía do meu quarto. Eu passava o dia inteiro enfiado no quarto lendo Senhor dos Anéis. Eu chegava da escola, me trancava no quarto, não falem comigo. Estou lendo Senhor dos Anéis, tá ligado? É que é foda, né? E não é uma leitura fácil pra criança, cara. Pra um Você moleque tava em de época 13 de anos. escola, né, velho? Época de escola, não é uma leitura assim que você olha e fala. Eu já era um "Pô, jovem adulto. fácil isso Nossa. aqui, tá ligado? Não é. Tanto que o Silmarillion, quanto eu apanhei pra ler o Silmarillion, velho. Nossa, mano, ele é chato demais. E se bobear, até hoje eu Olha, não entendi eu não- ele. Eu não acho uma leitura, eu não acho uma leitura fácil, ponto, assim. Eu pelo menos não acho, tá? Eu acho Tolkien não é, Diegão, você tá certíssimo. tanto que O Hobbit é. O Hobbit eu acho uma leitura muito mais agradável. O Hobbit é fácil, é fácil. Cara, eu tentei ler aí na época quando os filmes saíram e tal. Tanto que até brinquei, realmente, eu só vi o terceiro filme no cinema. Eu nunca vi os dois, eu só fui ver os dois primeiros ano passado. A gente gravou. Peraí. Você assistiu o terceiro pra depois assistir os Você outros? assistiu eu o assisti. Retorno do Rei sem assistir os 2 primeiros. Sim. Caralho. Porque na época aí eu estava no ensino médio e tal, e os meus amigos falavam do filme dia sim e dia também. Eu cheguei a alugar o primeiro depois, né? Eu cheguei a alugar o primeiro, eu não consegui assistir. Eu achei meio chato. Eu não consegui. Mas O primeiro você achou chato? eu achei quando adolescente. Eu achei quando adolescente, eu não consegui. Velho. É, era outra Isso época porque também, o né, Diego Diego? Tá assistiu a versão. Você assistiu em VHS ainda, Diego, ou não? Você já pegou o VHS, DVD? foi o último filme que eu aluguei em VHS. Que era o VHS, aquela fitona dupla, Eram né? 2 VHS. Fitona Fitona dupla, dupla, isso. exatamente, que é da forma como eu assisti também, quando eu fui assistir. Aí eu Cara. peguei, tentei assistir, dormi acho que as 2 vezes lá no final de semana que eu tentei assistir. Depois nunca tentei. Mas eu peguei um pouco de ranço do filme, porque meus colegas falavam dos filmes todo dia, cara. Todos os dias. É foda, né? Mas aí eu vi o terceiro no cinema, mas eu tinha contexto, por quê? Não só pelos meus amigos falarem dele, porque eu joguei os jogos da época, os jogos que saíram, não sei se vocês jogaram. Sim, Eu consumi a história por outras mídias. Então, assim, eu vi o terceiro filme, eu não estava perdido. Só que eu fiquei satisfeito. Falei, tá, Você tinha um contexto. deixei. Aí a gente gravou no Elementar a trilogia ano passado. Aí eu peguei as versões, aí eu assisti as versões estendidas e assisti, né? Ai, E no início desse ano, quando saiu no cinema a trilogia da versão estendida, eu assisti também no cinema. Até a experiência completa. Eu não consegui ir no cinema assistir. Fiquei muito chateado de não conseguir, porque passou só, né, um por dia e depois acabou. Eu fiquei muito chateado. Foi uma ótima experiência, assim, ter pego, principalmente a versão estendida, assim, Sim. de ter visto no cinema. E uma coisa, pra mim, impressionante, assim, quando eu vi o filme, é o ritmo.
O ritmo dele é muito bom. Mesmo se você estiver ouvindo aqui e você quiser ver só a versão normal, tá? É 3 horas e pouca. A versão estendida adiciona, a do primeiro adiciona mais alguns minutos e tal, não é tão grande assim, né? Em comparação ao terceiro, que adiciona mais 1 hora de filme praticamente. Eles passam de filmes de tipo 2 horas e meia, 3 horas pra 4 horas cada um. Mas pra mim é impressionante o quão bem envelheceu esses filmes. Assim, questão de ritmo. A única coisa assim que tal você pega assim, ainda mais se você vê em 4K, você vê assim, alguns efeitozinhos que tá um pouquinho datado. É mais na questão do 3D. Os cavalinhos, mas ainda né? muito melhor do que muita coisa que a gente vê hoje, cara. Não, sim. Mas não é nada que tu fala, pô, tá ruim, não. Só um pouquinho que tu vê que o efeito, porque isso não tem o que fazer, gente. Isso acontece. Faz parte do tempo, né? Eu, pelo menos, isso eu senti vendo aqui em 4K, vendo em HD e tal. No cinema não percebi, não. Principalmente acho que é no segundo filme, lá dos Ents, lá invadindo a Zengard. Uhum. Ali, se tu pegar tu vê essa cena assim, tu percebe um pouco o efeito, tá meio datadinho assim, e quando os orcs estão fugindo pra floresta e tal, tu percebe. Isso só no cinema eu não percebi. Aí eu não sei se é porque no cinema não sei se passou a versão remasterizada, não sei se no cinema também não era IMAX, essas coisas assim, então passou muito de boa. É um filme que se sustenta ainda muito, muito bem, cara. E é longo, mas você não percebe a hora passada. Não. É impressionante o quão bom é o ritmo dos 3 filmes. Existe uma grande polêmica no Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, né? Esse filme que nós estamos reverenciando ele nesse podcast de hoje, que quando ele saiu na época, houve uma revolta geral dos leigos que não sabiam que iam ser 3 filmes e que ia ser um filme só, que o filme acaba e a galera, porra, não, peraí, porra. Nossa, a primeira sessão que eu fui, muita gente levantou putaça puta, que não tinha cena extra, mas né? que o final do filme, ele é um final, tipo assim, absolutamente, tipo, o quê? Acabou? Peraí, como assim? É o final do livro. Como assim, irmão? Acabou? Peraí. Senhores, entenda uma coisa, o filme, ele começa... flautinha, as crianças. Tem uma outra coisa que a gente tem que colocar, né? O Peter Jackson, ele gravou rápido porque para as crianças não crescer, os hobbits não crescerem. Também, não podia correr o risco dos hobbits crescer mais. Olha aí, se Stranger Things tivesse gravado tudo rápido, né? Mas enfim, sacanagem à parte, o filme começa, ele tem um ritmo de boa, e ele vai, é como uma orquestra. Se vocês forem analisar, o Peter Jackson, ele dirige esse filme como um maestro, cara, porque ele vai dando o tom e vai subindo, e daqui a pouco desce um pouquinho só, aí sobe de novo. E aí o grande épico é quando entra, né? Porra, quando eles chegam nas minas, cara, porra, você tá maluco, ali é uma coisa... Pô, o Balrog versus o Gandalf é uma coisa inacreditável de se ver, velho. É lindo, meu amigo. Sabe o que eu ia falar pra vocês? Veja bem, o ritmo e a forma como esse filme, aliás, não só esse, mas a trilogia, né? Ele é tão bem construído, ele é tão bacana que você não percebe, você fica tão envolvido na obra que, por exemplo, o nosso editor aqui, nosso querido editor, o senhor Enzão, está aqui, ele pode dar o parecer dele aí pra vocês ouvirem. Peguei Enzão um dia que ele tinha, acho que 10 anos, 11 anos, mais ou menos por aí, tá? Um moleque de tudo, 10, 11 anos. Sentei ele e falei assim, hoje a gente vai assistir Senhor dos Anéis, os 3, versão estendida. Ah, vamos? Vamos. Ele, dificilmente, o Enzo passa muito tempo assistindo comigo. Não, veja bem, André. Dificilmente ele assiste comigo alguma coisa que... ele consegue ficar muitas horas ali, das coisas que eu assistia antigamente. Ele chega um momento que ele fala, cansei, depois a gente termina, depois a gente assiste mais. A gente ficou 12 horas de um sábado assistindo O Senhor dos Anéis. A gente parou pra almoçar e voltou pro filme. E foi até o final. E foi até o final com ele vidrado na tela, sem dormir. Tá ligado? E aí você entende como uma obra assim... é tão bacana, e mesmo ela sendo antiga, a gente já tá falando de 25 anos agora,
né, ali na época que eu assisti com ele, 20 anos de obra, e ainda é uma coisa que consegue prender a atenção de uma criança que nem era o cara mais interessado do mundo naquilo, saca? E pegou ele de uma forma que ele ficou semanas só falava de Senhor dos Anéis. É que assim, né, vou falar a verdade, o Peter Jackson gastou todas as fichas dele nesse filme, né? Ele nunca mais produziu nada nem perto do Também tem Senhor dos essa, né? Anéis. Ele tenta, né? Depois Ele tenta, trilogia, mas ele só erra. o Ai, King cara. Kong, né? Ah, o King Kong não é ruim, não, velho. Não O é King Kong ruim, é né? legal, mas se você for falar do Hobbit aqui, a gente encerra o programa agora, tá? Ah, mas o Hobbit... Não. Se for falar do Não. Hobbit, encerra o programa O agora. Hobbit não Vamos encerrar agora. Valeu, pessoal. Obrigado pela né? companhia de De toda hoje, Ajuda semana. ele, cara. Vamos voltar pro Senhor dos Anéis? Por favor. Porque vamos Mas voltar a falar de coisa boa. Começar a falar do Hobbit tem o direito de ser derrubado, hein? A gente Mas, vai o, encerrar. mas daí é só o King Kong mesmo. Depois aí. Acabou, né? só Ele é chamado às pressas pra fazer o Hobbit. E depois disso daí ele ficou de boa, ele produziu lá um filme que foi um cocô inacreditável lá, que era Cidades em Rodas. A ideia era boa, mas de ser um grande épico e acabou sendo um grande... Logo, o que eu falei é a mais pura verdade. É mais pura verdade. Mas tem uma coisa que eu queria fazer a pergunta, né? Eu já vi que o Diegão não conseguiu. Tato assistiu na estreia, né, Tato? Não assisti Tava na lá. estreia, não tava na estreia, mas eu assisti no cinema. Assistiu no cinema. Comigo foi um pouco diferente, assim, foi uma experiência meio mista no sentido de eu já conhecia a obra, eu já tinha lido. Eu li o Hobbit, eu devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos. Certo. Eu ganhei de presente da minha tia. Você gosta de fantasia, não sei o quê? Lê esse aqui que você vai achar legal. E realmente, eu li o livro assim em 3 dias. Aí eu falei, beleza, e agora, né? Acaba assim, desse jeito. Hobbit, né? No caso. Aí ela falou, então, eu tenho a continuação, você quer ler? Eu falei, quero. Aí ela me emprestou. Isso eu já tava acho que eu já tava no ensino médio, cara. Assim, tipo, agora não me ensino no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, mas alguma coisa por aí. Aí, e era a versão em português de Portugal. Até estranhei, porque eu tinha lido a versão, o Hobbit em português já traduzido, que a Martins Fontes traduz bem antes, e depois vou ler o Senhor dos Anéis em português de Portugal. Mas eu já tinha lido, assim, sei lá, pelo menos um ano antes. Um ano e meio antes de quando falaram do filme, assim. Então, eu já estava na expectativa, eu já queria assistir, mas a gente consumia muito menos do que hoje. Não é igual hoje, né, que você Sim. sabe o que vai acontecer no filme tudo muito antes, porque vaza tudo. Então eu cheguei no cinema já esperando alguma coisa, mas eu tomei uma porrada, porque filme de fantasia era uma coisa muito básica, muito tosca, muito meio filme só de... Os melhorzinhos eram essas coisas dos anos 80 que já estavam pra lá de velho, pra lá de datados, né? Sim, sei lá. Conan deve ter sido feito com $1.000 e um pirulito, né? Porque o filme... O primeiro, sim, o segundo já tem um pouquinho de grana. O cachê do Schwarza foi 2 potes de creatina, meio pacote. Nem tinha creatina, né, Caio? Foi 2 potes de creatina, meio pacote de massa, que os caras usavam muita massa, né? Isso. E 14 ampolas de Durateston e mais uma tubaína. Posso falar um desses de fantasia aí dos anos 90 aí que eu gostava? Não sei se ele se sustenta, provavelmente não. Não sei se vocês lembram, que é o Coração de Dragão. Vocês lembram desse filme? Coração de Dragão. Show de bola esse filme, cara. Porra. Mas ele já é 90 já. 90, isso. Coração de Dragão. Sean Connery era o dragão. Puta, muito foda. Dublado aqui pelo Miguel Falabella. Pelo Miguel Falabella. Excelente. Ele falava, boa noite. E levando em consideração que também deve ter sido um filme feito com 2 pirulitos e uma ratubaína, ele se sustenta assim. Então, eu fiz essa pergunta porque, assim, eu tenho uma parada em particular, assim, eu tenho uma história pra cada filme do Senhor dos Anéis. Tipo, aconteceu coisas engraçadas e até coisas complicadas com os filmes do Senhor dos Anéis
em cada época, né? Você Mas já como a gente chegou tá falando falando que do- deixou o anel pros baixinhos, irmão. Então a gente já sabe que foi complicado. olha aí. Mas, ó, falando nesse contexto, Caio, por exemplo, eu assisti O Senhor dos Anéis no cinema e eu sempre fui aquele nerdão, né? Nerdão total, assim. Mas a minha galera que andava comigo não era, tá ligado? Os caras que, tipo, que tava junto, a namorada da época não era e tudo mais. E eu, senhores, depois de tipo, passou um tempo, assisti o filme, eu reassisti O Senhor dos Anéis depois no motel. Tá com tanta coisa melhor pra No fazer pernoite, e foi mano, assistir Senhor A dos mulher Anéis. dormiu, filho. A mulher dormiu. Eu não tinha TV a cabo, tá ligado? Quando passou. Meu Deus Porque do passava céu, antes na TV a cabo pra depois passar em Globo, qualquer outra coisa, né? E aí passou, eu assisti Senhor dos Anéis no pernoite que eu passei. Too much information, senhor careca. Too much information. Cara, Mas vou... então, cara. Não tão sórdida quanto a do André, mas assim, a primeira namorada não, o primeiro filme não, porque eu não tava. Mas a partir do segundo filme, todos eles assisti com a Juliana. A gente já tava junto. Que legal, velho. Que bacana, velho. Muito bom, muito bom. Eu não, a dona Ana veio depois do terceiro. Vem qual trilogia aí de filmes aí? Apesar que assim, ela vem depois. Inclusive, essa semana nós completamos 19 anos de casado. 19 anos de casado, olha aí. Então. Minha idade, olha aí. É a sua idade, né, Diego? Cada perna, né, Diego? Eita, a galera aqui tá mentirosa, viu, irmão? Pelo amor de Deus. 19 anos de casado. Então, ou seja, tipo, eu e a Ana ficamos juntos um pouquinho depois que acabou o terceiro filme, né? Então, porque foi um filme a cada ano, né? Os lançamentos. Então foi um pouco após aí dos lançamentos. Mas, pô, na época, assim, eu lembro que a cobertura era mais o Omelete que fazia, né? E a gente ficava sabendo a primeira vez que eu vi ao falar do Senhor dos Anéis, o Érico Borgo, ele tava na gringa e ele foi assistir um filme só porque ia passar o trailer de Senhor dos Anéis. Puta, aí é Ele um pouco, entrou, hein, mano? Então, ele entrou, assistiu o filme e saiu do cinema e correu pra escrever o artigo e mandar pros caras publicarem no blog do Omelete, que na época era um blog, né? Quem acompanhava e tudo mais. Então, eu, por exemplo, eu acompanhei esses filmes, principalmente no começo de 2000, assim, era o que a gente tinha, assim, né, era o Omelete, eram uns outros caras que faziam, e quando eu fiquei sabendo do Senhor dos Anéis, foi pelos caras, né, inclusive até uma parada interessante, porque eu citei o Borgo recentemente agora, porque ele tá fazendo um documentário sobre o Senhor dos Anéis, tipo, o Borgo saiu do Omelete, depois ele criou a Hulu, e depois ele sumiu, tá ligado? Falou, chega dessa porra de entretenimento. E aí, o que esse cara tá fazendo? Ele tá fazendo um documentário sobre o Senhor dos Anéis, velho. E é um documentário a nível mundial, brother. Então, tipo, um brasileiro vai fazer uma parada assim, fazer um levante da obra do Tolkien, do livro ao filme. Puta que pariu, vai ser bem... Eu tô muito curioso de ver tudo isso, assim. Mas o impacto do Senhor dos Anéis, o jeito que ele fura a bolha, né? O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, é impressionante. E aí vem uma curiosidade minha, que é o meu pai, mano. Meu pai é apaixonado por Senhor dos Anéis. Assim, apaixonado, velho. Ele é um cara que assiste interruptamente, assim, todo ano ele assiste a trilogia. Todo ano ele assiste a trilogia. E aí, tipo, eu apresentei o filme pra ele. Eu lembro que eu comprei o DVD, que era duplo, era bonito, parecia um livro, assim, um encarte do DVD maravilhoso e tudo mais. E aí o meu pai assistiu, cara, e foi o que o Caio... foi a inversão, né? O que o Caio mostrou pro Enzão, eu mostrei pro meu pai e eu vi os olhinhos brilhando. Ele falou, puta, é isso que eu quero, tá ligado? E aí depois ele assistiu todos os filmes comigo. Né? Lembra, André, que saiu uma edição, na época que vinha com os Argonautas? Aham.
Eu era doido pra comprar. Só que Caríssima, era né? duro pra caralho, custava uma fortuna. Caríssima, Eu tenho o box, né, das versões estendidas também, mas é mais humilde, não é esse luxuoso também não, viu, mano? É mais humilde. É animal. Eu não tenho mais, né? Eu me desfiz da minha coleção. Na verdade, a trilogia do Senhor dos Anéis eu passei pro meu pai, né? Do Senhor dos Anéis, do Hobbit, eu dei de Ele presente já pra furou, ele. né, de tanto ver. Exato. Não, ele não assiste mais porque também não tem mais aparelho de DVD na Agora casa assiste dele. na HBO, então, irmão. Põe HBO lá pro seu coroa que ele assiste. tá toda hora HBO e tal. Ele vai assistindo e agora ele tá no pique do Game of Thrones, né? Ele já assistiu. Sem sacanagem, já assistiu 3 vezes Game of Thrones de cabo a rabo, velho. Eu assisti 2, tá bom, tá valendo. É impressionante. Tô no eu assisti páreo. um só, velho. Eu não tenho. Agora, Senhor dos Anéis é uma parada que, tipo, é igual Mario World pra mim, assim, tá ligado? Eu revisito todo ano. É que Game of Thrones eu assisti uma vez sozinho e depois a Jéssica quis assistir. Eu assisti com ela de novo, entendeu? Então eu assisti 2. Acabei que eu assisti 2 vezes. É porque é tanta obra, e isso que é interessante a gente falar, né? Nós estamos falando de um filme que tá completando 25 anos esse ano, mas que é um filme que muita gente revisita ele. Porque ele é influência assim de muita coisa, cara. Isso, assim como o Diego acabou de falar e falou muito bem, é um filme que ele não tá datado, porque é um filme que é todo de efeito prático, você consegue sentir os pesos das armaduras, você consegue ver que as coisas são orgânicas. Pô, o Condado, os caras passaram um ano plantando as árvores na parada pra depois no chão, cavucando toca, tá ligado? Né? O Tanto Peter que tá lá Jackson até hoje, criou uma empresa chamada UETA, né? Ele faz parte, ele é um dos fundadores da UETA pra fazer as armaduras, cara. Puta que pariu, velho. Não, e assim como Matrix, talvez também talvez também possa ser um pouco negativo, porque ele influenciou também, acho que deu uma exagerada também, né, que muito não só da estética, mas técnica de filmagem que pegou ali em 99, trouxe muito praticamente para a primeira década de 2000 inteira, estética, técnica de filmagem e tal, o bullet time e tal, essas coisas todas, que influenciou não só videogames, como também, não só cinema, como videogames e tal, outras coisas. A ETA também, que surgiu também meio que para competir com a Light Magic, com o lance os efeitos especiais ali, de coisa de exército, de multiplicar exército. Se criou uma tecnologia do filme, para fazer o filme. O Gollum, principalmente. Se tu pegar o primeiro filme, ele nem aparece tanto. O quanto ele aparece também foi também pela evolução da própria tecnologia. Uhum. O Andy Serkis criou um nicho de mercado para ele, praticamente. Ele faz todos os papéis que são assim, né, cara? Tanto que até se cogitou no Oscar, eu lembro que já há um tempo atrás, de criar uma premiação para ator digital. Assim, sim. O lance da captura de movimento dele. Então, mas aí fazer uma categoria que vai premiar só o Andy Serkis não é justo, né, irmão? Porque Ou o irmão do como é que é o nome dele? Porra, da DC, caralho. Esqueci agora, mano. Do James Gunn lá? James Gunn, o Xangan. O Xangan também vai disputar. É um ou outro. Não é justo. Porque se não fosse Senhor dos Anéis, aí com toda aquela ali captura de movimento e tal, a gente não teria um monte de coisa hoje. E não só de cinema, de jogos também. Jogos com captura de movimento. Eu imagino, óbvio, isso aqui é fonte de voz da minha cabeça, que deve ter rolado aí troca de conhecimento, essas coisas, venda de patentes, essas coisas assim. Ela empurrou toda uma tecnologia pra frente, cara. Então, rolou muito benchmark. Rolou muito benchmark. Aquela coisa, mesmo que não tenha havido uma troca direta, é aquela coisa, se os caras fizeram, a gente tem que conseguir fazer. A gente tem que conseguir fazer. Não é milagre. Diz o professor Cláudio de Barros lá, se há 1500 anos atrás um grego conseguiu aprender essa porcaria, eu também tenho que aprender, porque eu não sou burro, tá ligado? É exatamente isso. Só voltar rapidinho, o Caio citou o fim do filme e tal, que parece que não dá meio que um final mesmo assim. Me lembra muito ai meu Deus, o Império Contra-Ataca.
Que o final é totalmente aberto, né, cara? Fica ali e fala, puta, e agora? Que é um final aberto e pior, assim, não. É um pouquinho. É porque acho que no Império Contra-Ataque é pior, né? Porque dá aquela coisa de não esperança, né? Porque o final é pra baixo, né? Do Império Contra-Ataca, né? Pior Aqui que não. é, cara. Né? Acabou a aventura e vai continuar, né? Mas tem essa coisa também. E pra mim, a trilogia dos Seus Anéis é a mesma coisa da trilogia clássica dos Seus Anéis. Não me façam remake. Não preciso. Nunca, não Não mexam nisso. Mas sabe Não. por quê, ô Diego, também? Eu acho que dá essa sensação ruim do final do primeiro filme. E aí eu vou falar sem medo de errar, porque, meu irmão, 25 anos, se você não assistiu O Senhor dos Anéis agora, não é isso que eu vou dizer que vai fazer você perder a vontade de assistir, tá ligado? Mas é que impacta não. muito a gente também, o final, a morte do Boromir. Sim, E a sim. gente fica... Porque a gente tem aquele pico da morte... E aí fica todo mundo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora ele morreu, e aí o filme acaba. E aí São fala, duas mortes, né? Tá bom. Vamos falar, né? Que Gandalf bom. também morre no filme. mas espera aí, o do Gandalf ainda tem aquele lance, tipo, do Balrog, da mina e tal, você fala, pô, já era, mas ele morreu, tipo, gigante, que a gente acredita que ele morreu até ali, gigante. E Então, o Boromir... quem tem ali do livro. Quem Oi? lê o livro não tomou, não se É. fudeu nessa Tá daí. bom, né? mas tudo bem. A gente Escolheu. sabe que ele passa dias lutando contra aquela merda daquele Balrog, tá ligado? Mas tudo bem. Quem viu o Gandalf ali, você fala, puta, morreu, mas morreu, mano, mais brabo dos brabos heróis. O Mago Cinzento fez o sacrifício supremo dele. Você fala, pô, legal. Sim. Agora o Boromir, ele morre de um jeito muito bosta, tá ligado? E aí você fala, puta, Cara, velho. eu não sei. Não acredito Eu acho que ele que O morreu Boromir é assim. um merda, né? Vamos falar a verdade. Não é que ele é um vai. merda, ele é Tá, corrompido, ele tá sendo tentado pelo anel, velho. Eu acho que não. Eu acho que a morte dele mostra a redenção. Não, Exato. mostra, Tato, mas é que Intenção a dele. forma que ele morre, você olha e fala, puta, não acredito que ele morreu assim, tá ligado? Porque é besta, irmão. É besta, o cara morre de uma forma besta. Você fala, pô, não é possível. Então, eu não acho que é besta, não, porque vamos lá, a gente tem que levar em consideração algumas coisas importantes. O Tolkien, ele é um cara católico, Sim. né? Então, o que a gente está vendo ali? A gente tá Um vendo processo de o redenção. processo de redenção dele. de- Ele tava sendo corrompido e no final ele consegue resistir à tentação. Então, o sacrifício da carne não é importante, porque ele conseguiu se redimir na percepção do Tolkien, se você for pensar. Eu entendo total, Tato. Se não fosse ele ter sido morto ali, o Frodo teria sido pego. Sim. O Frodo teria sido pego. Mas é que, cara, a forma como ele morre, a forma, o ato dele morrer, eu acho, pô, não dá, assim não, pô. Assim não, podia ter sido uma batalha muito maior, um negócio mais épico, aquela coisa, tipo, que, ao meu ver... Caralho, ele matou não sei quantos orcs sozinho. Mas, pô, podia ser aquela batalha deles com o elefante, com o bagulho tudo. Aí o Boromir morreu, aí eu falo, porra, aí sim, morreu, tá ligado? Mas aí, qual que era o pecado do Boromir? Oi? Qual que era o grande pecado do Boromir? Não sei, cara. Ele queria o anel, pô. Tinha que arrastar Não. ele até ali, convivendo nessa... Não, o anel está. o anel o é anel- um pecado para corrompê-lo. É. Qual é o pecado do Boromir? O pecado dele foi ter ido lá, tá ligado? Que ele tinha que ter mandado o irmão. É orgulho. Olho. Não, mas Exatamente. porque ele fica pistola o tempo todo por conta do orgulho. Quando ele não reconhece quem é o Aragorn, ele se acha superior. Ele é um cara soberbo. Ele é um cara soberbo. Logo, como é que a redenção dele tem que acontecer? Uma grande batalha gloriosa? Não, É humilde, ele morreu humilde, tá certo. tem que ser humilde. Ele é a inversão do pecado dele. Eu acho muito foda o jeito que é apresentado. Porque assim, tudo bem, a gente tem um livro que é a guia, né? Mas a gente tem que dar muito crédito pro Peter Jackson, porque esse cara sabe mostrar um personagem, velho. Ele sabe trazer a magia do livro pras telas. Vamos falar a verdade. Porque, porra, a primeira vez que o próprio Gandalf aparece pro Frodo, né? No Condado, é uma coisa impressionante. Não, é pro Bilbo que ele aparece. O Bilbo, é o Bilbo, né? Que ele aparece que, pro Bilbo. na verdade, Primeira André, vez ele- no começo Quando do ele tá filme, chegando, ele tá é chegando, o Frodo que tá ali. o Frodo É, tá o lá. Frodo É o Frodo que tá lá. Então a gente já conhece o Frodo ali e tal.
isso já é fantástico. Que os Mas, hobbits assim, ainda uma ficam coisa pedindo pra ele soltar os fogos. Ela fala, Isso, solta soltar os os fogos. fogos e tal. É uma coisa que me pega muito, velho, muito, é quando eles estão no estaleiro e o Aragorn tá lá no canto fumando o cachimbinho dele. Porra, Aí, o jeito que você apresenta um personagem daquele jeito, porque tá ligado? até então, quando você vê só aquele a capa Passo largo, fumando ali e tal, não sei o quê, você em momento nenhum pensa que pode ser um aliado. Você tá pensando que ali é alguém que tá lá pra pegar eles, pra ferrar eles, você entendeu? entende? É muito foda. E aí também ele apresentar os jeitos que ele apresenta os Nazgûl é foda. Caralho, você tá maluco, velho. Porque, eu vou falar. Vamos lá, né? A gente sabe que o próprio Harry Potter ele chupa bastante, né? Você vê os Dementadores, é os Nazgûl ali, porra. Harry Potter é a cópia paraguaia do Sul-Sudeste. Não, é chupado, não é só disso, é de um monte de coisa e tal. Mas mérito, sabe também apresentar e renovar o público, né? Vamos falar a verdade, você colocar algumas coisas e renovar. Mas os Nazgûl no filme, cara, é muito foda, mano. É muito foda. Porque assim, a gente imagina eles quando você tá lendo, mas acho que o impacto do próprio filme, pra mim, ele é muito forte, velho. O visual que é colocado. E eu gosto muito, sabe do que também? Desse lance de altura, de tamanho, de peso que o Peter Jackson coloca. Você vê os hobbits, assim, você não sente tanta estranheza, né? Nesse lance da diferença dele pro Gandalf, diferença dele pros outros atores. E, cara, e a dificuldade pra fazer isso. Os caras tiveram que fazer terrenos diferentes para conseguir filmar na mesma tela, pra não ter que ficar dividindo ator em tela. Uma coisa que eu acho que foi muito esperto do Peter Jackson, e eu acho que essa é uma das razões pela qual o filme, no geral, envelhece bem na questão dos efeitos, é que muita coisa é efeito prático. Sim. É o que ganha o coração da rapaziada. Então, assim, tipo, o que às vezes... Porque efeito que é digital, ele vai envelhecer, não tem jeito, cara. Então, talvez se o filme tivesse abusado mais de efeitos digitais, a gente achasse que tivesse envelhecido pior. Porque a questão é, o efeito prático, você simplesmente não consegue ver se ele é bem feito. É o caso dessa história, de botar o ator mais perto da tela, mais longe da tela, e criar os planos, né, de enquadramento, você faz toda essa diferença de tamanho. E é o que eu tava falando, ele tem cenas que eles fazem que eles meio que estão filmando meio que num morrinho, tá ligado? Os hobbits ficar mais baixo e os outros caras ficarem mais altos, mano. É impressionante, mano. Trabalhou com projeção. Isso é muito legal, cara. Isso mostra o trabalho que ele teve. Aí é por isso que realmente os filmes assim fica melhor aos nossos olhos quando a gente revê. Uma prova disso é o Jurassic Park, cara, primeiro. Que também envelheceu bem. Maravilhoso. Ele é uma mistura com os dois, né? O efeito digital ali é um complemento, né? Como que no Senhor dos Anéis, na maior parte, é um complemento. Então você vê. Tanto que eu acho que se a gente pegar o Hobbit e ver hoje, talvez a gente ache pior e é um filme muito mais novo. Mas o Hobbit é horrível, cara. Efeito especial. Efeito especial, vamos falar só que a gente falou do Jurassic Park, então vou aproveitar a deixa do Diego. É só assistir Jurassic World, cara. Horrível. Jurassic World, os efeitos são nojentos. Os dinossauros mudam de tamanho, eles não têm peso, eles não têm volume, eles não têm ameaça. Aí você olha lá, os dinossauros estão datados, que todo mundo que gosta de paleontologia, que gosta de dinossauro, olha e fala, esse dinossauro tá tudo errado. Mas você olha para aquele bicho e fala assim, pô, essa merda parece de verdade. Mas será que não é o exagero? Porque assim, quando a gente vai pro digital, a gente exagera demais. Então. Vamos dar uns exemplos, por exemplo, se você vê o primeiro Matrix e o segundo Matrix, e aí você tem aquela briga dos agentes com o Neo, que aí eles, agora é digital, eu posso botar um monte de boneco lá digital e fazer o que eu quero. E aí você começa a pecar no exagero. E mas com o exagero Matrix, você perde a o gente já peso. tá crente que tá vendo uma cena, tipo, em um mundo digital. Então você fica, beleza, irmão. Pode eu não tudo, acho, tá ligado? Caio, eu acho que não foi essa a ideia, tá ligado? Essa cena envelheceu mal.
É o Caio, faxineiro da Não, Matrix. Não. Né? Mas Não venha falar mal de Matrix aqui, não. Vamos voltar pro faxineiro Senhor da dos Matrix Matrix. 2 e 3 são uma bosta. Não, Mas vamos ninguém lá. vai falar mal de Não, eu Matrix só aqui, quis não. dar um exemplo, mas se a gente voltar, por exemplo, pro Senhor dos Anéis, e não é o caso, que nós vamos falar dos outros filmes, mas você vê que, por exemplo, no Retorno do Rei, onde tem uma batalha à luz do dia, você consegue ver algumas falhas de efeito digital mas ali. peraí, mas né? pouquíssimo. Calma, deixa eu terminar, porra. Você vê nas Duas Torres, é uma batalha à noite. Ali você não consegue pegar nada. Ali você ainda. Você fica ali, né? E é isso, uma batalha à noite em que você consegue ver tudo que tá acontecendo. Uhum. Exato. Extremamente bem filmada. Aí você vai pro próprio Anel de Poder, não conseguiu fazer uma batalha de noite. Você vai pro Game of Thrones. Game of Thrones, não conseguiu fazer uma batalha de noite. Aquele é o capítulo que não existe do Game of Thrones. Mas aí é o que eu tô falando. Aí a grande diferença de uma coisa pro outra é o diretor, né, cara? Porque assim, vamos lá, mano. Peter Jackson, ele esmerilhou, cara. A gente fala assim. Ele gastou tudo nesse Ele filme. gastou tudo lá, cara. Ele esmerilhou. Porque, cara, se você vê o esmero que é, cada take de cena, porra, cada plano que vai, assim. Pra mim, assim, ó. Eu vou falar as cenas assim que eu não encurto tanto. É quando eles estão na frente de Moria, né? Pra entrar. E tem aquele polvo lá. Louco. Legal pra caramba. Não, mas assim, se for falar de CGI, dessas coisas assim. Ali envelheceu mais ou menos. Ali envelhece mais ou menos. Você vê que, tipo, dá uma tremida, é um PlayStation 2. Você vê que perde o peso em algumas coisas, né? Parece que o cenário não tá, tipo, a porta ali de Moria, parece que o cenário não condiz com a parada, tá ligado? Não, no cenário mas eu depois acho legal. Que acho que o povo é mais pra cagado. dentro de Moria, você basicamente você esquece tudo que apareceu ali. Porque é fantástico até hoje, cara. Todos os jogos de câmera, as aberturas enormes dos salões. Na hora que de novo, pra mim, acho que tem muito a ver com os efeitos práticos. Exato. Até Mano, cenas. mas aí Moria, se você for analisar a Moria mesmo, o Tato, é onde os caras. Moria é Prime, cara. Moria é Prime. Porra. Principalmente nesse filme, é onde os caras gastaram todo o dinheiro do CGI. Todo o dinheiro do CGI tá ali. Moria Mas por exemplo, qual que seria a solução preguiçosa que muitas vezes os caras iam adotar hoje? Não aumentar o plano. É encurtar, não vamos contratar 250 pessoas para vestir de orc, cada um com uma armadura. Contrata 4. Tá ligado? Eu meio que não concordo muito com o que você tá falando. Que faz porque se você for analisar os Anéis do Poder, a melhor parte dessa porra dessa série é quando a melhor parte é quando acaba. Não, é quando eles estão mostrando os anões, velho. Ali, a mina, tudo, Moria. Pelo amor de Deus, é horroroso aquilo. Eu não acho, cara. Eu acho bom. bom. Do céu, velho. O Anéis do Poder é muito ruim. Os efeitos são ruins, a série é ruim. Só que eles deixam muito claro, né, meu? Não dá pra comparar, né, meu? Não dá pra comparar. É ruim demais. Não, eu acho que tem que comparar, porque o troço foi feito com dinheiro suficiente pra fazer 35 filmes dos Anéis. Um outro exemplo de cena em Senhor dos Anéis ainda. Quanto mesmo? 1 bilhão, é isso? Por aí. Acho que as duas temporadas juntas custaram 1 bilhão. Tem uma cena em Senhor dos Anéis que tinha tudo pra ser um lixo, que era pra ficar ruim por tecnologia e por ser digital demais. É a cena da caminhada das árvores, do Barbárvore com os hobbits no ombro, tá ligado? E fica bonito pra caralho. Apesar de ter envelhecido mal. Apesar de ter envelhecido, mas ainda é bom. Mas ainda é bom. Mas uma coisa que é muito boa nesse primeiro filme, eu gosto muito, é a influência do anel. Eu gosto muito, principalmente na primeira cena, quando tá ali o Bilbo e o Gandalf, quando ele tá ali com o anel, ele fala que tem que deixar o anel e tal, né? Ele tá conversando, não sei o quê, e assim, eu entendo que aí ele tá conversando, o Gandalf se levanta, se fica mais alto e tal. Eu tinha entendido que ele mandou uma magia ali pra meio que tentar cortar a influência do anel do Bilbo, tanto que ele tá ali, ele vai voltar, Gandalf, desculpa, tal, você abraça nele ali, e nos outros momentos, né, que
que tem ali no conselho e tal, que o Gimli tenta quebrar o anel ali. Quando ele. Eu não sei agora. Tá confuso pra mim, que eu vi todos de uma vez, agora tá confuso. quando ele mostra o Frodo mostra ali o anel pra Galadriel e tal. A própria Galadriel é animal, tentada velho. pelo anel. A Galadriel é tentada e tal. Essa influência, assim, que é bem sutil, ele mostra. Porque, né, nos seus anéis não tem aquela magia estrondosa, tal, espalhafatosa, não. É aquela coisa bem sutil mesmo, assim, de tudo. E ele passa isso muito bem. Tanto nos filmes e tal, né, nas magias do Gandalf e tal, que quase não tem tanta magia assim como poderia ter e tal. Então, eu acho que funciona muito bem, ele consegue retratar essa sutileza da magia do Tolkien. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais. Ele não quis inventar e falar assim, não, mas não é suficiente a magia do Gandalf, ele vai sair soltando metralhadora de bola de fogo. Rajadão de bola de fogo. Da Hadouken. A única cena que rola um exagero nas magias é na luta dos magos. E só. Que o Saruman bota ele de peão do baú lá, né? Rodando. Aí fica. Mas perto da desgraça que poderia ter sido. Não teve. A magia que é mostrada pra nós é muito mais sutil. A natureza. É muito mais elementar do que né? visual. É muito mais do que ficar fazendo rainho, bolinha de fogo, blá 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 blá. É isso, cara. Tanto que até nas duas torres. Eu acho essa cena muito legal, porque ele simplesmente tá fazendo um feitiço, sei lá, tá falando sei lá o quê, e não é que de repente brota um monstro do chão. Não, o tempo vira. Pode ser mera coincidência, mas. Eu acho que eu vou voltar pra assistir esse filme, porque eu tenho certeza que ele deu aquele berro, ele gritou: é assim que meu Fusca! Esse é só no Gladiador, amigão. Esse é só no Gladiador. Viu? Eu ia falar sobre a sutileza da magia, tanto que até no segundo filme, quando o Gandalf ele quebra o domínio do Théoden, tá ligado? Não tem um raio, irmão, não tem nada, tem um impacto. Ele chega e fala pra ela, foi que eu vou, e aí ele... eu falo que todo filme tem uma ceninha fome animal do Peter Jackson. Aquela cena de vergonha alheia. Na primeira é o Sauron metaleiro, né, que é a primeira vez que ele aparece, ele faz um gesto total metal farofa. Aí no segundo é a dispossessão do Théoden, que é meio... Exorcismo do meio vergonha alheia. O exorcismo do Théoden. Que o Peter Jackson, ele é da classe do cara que fez lá o caralho, que fez... O cara fez Fome Animal, velho. Então, tipo... Sim, ele é da classe daquele cara que fez a... Puta, cara, Uma Noite Alucinante, meu. Como é que é o nome dele, porra? Evil Dead? Não, o Noite Alucinante é o Coisa Rodrigues lá, não é o... Não é o Rodrigues, não. Você tá maluco, caralho? Me fugiu. Não, é do Rodrigues, é a da... Sam Raimi. Evil Dead, tá certo. Sam Raimi. É do Robert Rodrigues, é outro, eu confundi. Então todo filme dele tem pelo menos uma cena meio vergonha alheia, né? Na minha opinião. Sim, eu acho que sim. Cara, mas no geral, Petro, que poderia ter sido... Agora, o Tato falou uma parada foda. André, terminando que eu estava falando dos valores, tá? Sim. Eu vim puxar por curiosidade. Ó, o investimento total do Senhor dos Anéis, na trilogia, foi 281 milhões de dólares. Tá? 281. Só o primeiro filme fez 900 milhões. Então, a produção arrecadou 2,9 bilhões nas bilheterias mundiais. Nos três. Isso. Nos 3 filmes. Aquele cocô voador do Anéis de Poder gastou mais de 1 bilhão nas porque é outra coisa, é outro rolê agora, as cifras são outras. Mas mesmo que a gente faça O problema é a qualidade, eu entendo o que você tá falando, é o lance da qualidade. É porque também o custo é diferente, né? Porque... mas realmente, não chega nem perto, assim. Tanto que, às vezes você passa a correção dos valores, ó. Tá? Fazendo os valores corrigidos pela inflação, ainda seria 530, 560 milhões.
Muito abaixo ainda, velho. Não, só para a nível de comparação, 280, 280 custou 3 filmes. Esse filme aí dos Vingadores que tá para sair agora, com o Tony Stark, tava custando 200 e não. Assim, ele tava custando 200 só quando anunciaram. 200 era só o logo. Não, só tinha anunciado o Robert Downey Jr. e os diretores. Então já tava custando 200, isso só de salário. Sim. Pois é. Então, assim, Aí também são duas lógicas completamente diferentes, né? Que o André até colocou. Haviam bons atores? Haviam, mas nenhum dos atores que estava lá no Senhor dos Anéis eram caras super expressivos, com nomes super pesados por trás. Aí a gente entra, tá, Tom, por exemplo, nas recusas também. Mesmo o Ian McKellen. O Ian McKellen é um que é um puta de um ator, mas ele é um ator que era muito conhecido no mundo britânico. No mundo, ele era um ator, inclusive, e ele era mais ator de teatro e tal. Isso. O próprio Saruman, que eu gosto de ser o nome do ator. O Christopher Lee. Christopher Lee. Ele era um grande ator, mas também não era desses mega blockbusters e tal. Então, pô, o Viggo Mortensen era desconhecido, o Orlando Bloom era desconhecido. A Liv Tyler só tinha feito Armageddon. Ai, 99. Liv Tyler, nossa, Liv Tyler. E os clipes da Aerosmith também. Mas ela não era uma grande atriz. Tal. Nunca foi, continuou sendo, mas ela é linda. Mas ela é a Liv Tyler. Ela não é popê. Ela é a Liv Tyler. Elijah Wood e Sean Astin são bons atores, mas fizeram filmes pequenos. Assim, o Sean Astin... mirins, né? Não, mano, peraí. O Sean Astin tinha mais filme, muito mais filme, inclusive, na carreira. Esse já era um pouco mais conhecido. O Urban era um completo desconhecido, eu acho. Quem? O Elmer, o Carl Urban. Ele aparece só no próximo filme, né? E deixar sempre registrado aí, gente. Caúba de cabelo longo é fantasia e caúba de cabelo curto é ficção científica. Boa! Por favor. Mas a gente tá falando de elenco? Pera aí, rapidão. A gente tá falando de elenco, mas esse filme, ele tentou um elenco mais estrelado, tá ligado? Porque a gente teve lá, é que os caras recusaram, mas, por exemplo, o Vin Diesel foi cotado pra ser o Aragorn. E não rolou. Caralho, ainda bem. Aí, graças a Deus, que ele não deu certo. Imagina o Vin Diesel de peruquinha. Família. Mas aí, vamos lá, pensa comigo. Nós não somos uma sociedade, nós somos uma família. Só pra Aragorn. Em vez de ele falar pelo Frodo, é pela família. É pela família. Só pra Aragorn, tá? Só falando do Aragorn. A gente teve Vin Diesel, a gente teve Daniel Day-Lewis, a gente teve Russell Crowe e a gente teve Nicolas Cage cotado pra fazer. Então, assim, já são nomes já bem... E, inclusive, o Viggo Mortensen, ele entrou pra substituir o Stuart Townsend lá, que é aquele cara que tem cara de babaca, que fez o Dorian Gray na Liga Extraordinária. Esse cara, ele já estava gravando como Aragorn. E aí ele resolveu, falou, não tá legal, não quero mais, deu divergência e ele largou a obra. Mas ele seria o Aragorn, tá? Graças a Deus. Pro Frodo, a gente tinha o Jake Gyllenhaal cotado pra fazer o Frodo. Que depois caiu na mão do Elijah Wood, tá ligado? O Sean Connery, ele ia fazer o Gandalf, aí não topou. Aí depois ofereceram o Saruman, ele também não topou. Tá ligado? Graças a Deus. Mas ele já tava com 102 anos na época. Mas peraí, cara. E inclusive, até o Patrick Stewart... Quem tinha 100 anos era o Christopher Lee, pô. Viu? Ele já tinha 100 já. Até o Patrick Stewart foi oferecido o papel de Gandalf e ele também não topou. O Ian McKellen, na época, abraçou o papel. O Boromir poderia ter sido o Liam Neeson. E engraçado que, né? Caralho, o Boromir queria fazer a todo custo o Gandalf e não conseguiu. Porque ele tem cara de Saruman, não dá pra ele fazer o Gandalf. O Christopher ele tem cara de Saruman, mano. E ele tinha um puta vozeirão de vilão, né? Ele sempre teve essa pegada de vilão. E pra quem não sabe aí... História, eu vou adiantar, não sei se em algum momento a gente vai fazer uma continuação desse, mas eu acho que vale a pena. Vocês sabem que o Christopher Lee é um desses personagens que, tipo, mano, o cara merece que contem pro resto da vida a história dele, né? O cara fez de tudo e mais um pouco. Sim. Ele foi, inclusive, operativo na Segunda Guerra Mundial. Junto com o Tolkien. Não, perdão. Ele não foi junto. Ele conheceu o Tolkien, aliás. Ele conheceu o Tolkien depois. Você ia falar, Diegão?
não, eu ia falar isso, que ele conheceu o Tolkien em vida, né? Então ele já Ele era o fã da obra. único do elenco. Hub, assim, tipo, um negócio muito, muito aleatório. Aí ele foi militar e ele era das operações especiais. Inclusive dizem, né, existe a lenda, de que o 007 é inspirado nele, porque o criador do 007 era primo dele. Aí o Peter Jackson, naquela cena onde ele é assassinado, né, tá lá falando com ele, não, então o Grima vai vir e vai te dar uma facada, e aí você vai fazer, fica ele, não. Aí ele falou assim, aí ele começou a me contar uma história que quando você esfaqueia uma pessoa pelas costas, ela não consegue respirar. E eu não sabia o que fazer. Ô, Tato, ó, só pra você ter uma ideia do que eu tava falando, eu confundi, é que o Tolkien foi na primeira guerra, foi na segunda, mas já foi confusão mental do Tic-Teco. Eu tava falando que o Liam Neeson, depois do que ele tinha sido o Qui-Gon Jinn, e aí a galera ficou alucinada com ele estava cotado pra ser o Boromir, não o Xambin. Tá ligado? E foi outro que também, graças a Deus, não deu certo dele participar pra ele poder ser o Boromir. Mas a gente falou do Willow, o Warwick Davis lá, que era do filme do Willow, ele ia ser o Gimli, cara. Esse filme, então assim, o projeto em si, ele tinha um elenco que era pra ter sido um elenco estreladíssimo. Só que esses caras foram caindo. A troca foi uma das poucas, assim, que foi pra um cara conhecido, que é quem faz o Gimli, que é o Rhys Davis. John Rhys Davis. Sabe o que é outra curiosidade bacana? É que ele faz o Gimli, que é um anão, ele é o ator mais alto do elenco. Mais alto. O cara mais... mas aí ficou perfeito pra ele, e né? Pra quem talvez não conheça ele fez o Salah nos Indiana Jones, né? Exatamente, pô, puta personagem foda, né, velho? É isso aí. E ainda tem o meu queridíssimo David Bowie, que ia ser o Elrond, mas aí o Peter Jackson falou, cara, ele é muito esquisito, não vai dar certo. Aí ele chamou quem? O Hugo Weaving. Mas vamos falar a verdade? Era mais esquisito ainda. Não dá. Pra pegar o Bowie na esquisitice, o cara tinha que ser muito bom, irmão. O Bowie era muito foda. Então, fica aí o único protesto. Acho que não ia combinar, não, cara. Cara, meu único protesto foi realmente não ter escalado David Bowie pra ser o Elrond. Fica aqui cara, o único. Eu acho que talvez fosse interessante ele como. É o único que eu acho que não dá. Que eu acho que poderia ter sido, que seria melhor. O restante eu concordo com quem fez. Eu falo, não, todas as opções não ia dar certo, não ia ser esse tudo. Inclusive a mina que era Xena lá, como é que é o nome dela? A Lucy Lawless, que ia ser a Galadriel. Tá ligado? Graças a Deus também que não foi, né, cara, a Kate Blanchett é uma puta Galadriel. Tá que pensou? A Arwen, que acabou sendo a Liv Tyler, ia ser a Uma Thurman, velho. Caramba, velho. Eu acho que todas essas recusas desse elenco levaram pro filme ser o sucesso que ele foi. Sucesso. Tem algumas coisas que, óbvio, a gente não sabe como teria sido com os outros atores, né? Mas que foram sacadas de atores que, no fundo, são esses detalhes que, para quem curte muito a obra, faz toda a diferença. Por exemplo, o Viggo Mortensen, tem várias histórias muito loucas envolvendo ele, né? Porque o Peter Jackson falou assim, não, a tua roupa tem que parecer batida. Aí falou que ele se vestia, ele ia acampar, ele vestido de Aragorn, pescar... uns bagulho assim. Cara, é fantástico, né, velho? O Xambin, ele tinha medo de helicóptero, não é isso? Ele ia a pé, cara. Eles tinham que fazer uma filmagem em cima de um morro, e aí o Xambin falava assim, não, pode ir, eu vou na caminhada. Eu vou na sola, daqui a pouco eu chego. Tanto que na cena ali do conselho, né, como ele tinha esse medo de viajar de avião e tal, né, nessa cena ele tinha chegado atrasado pro ensaio, né? Então, a cena que ele tá ali com a mão no rosto, ele tá lendo a fala, né? Pode crer, eu vi essa parada também. E pra ver o quão bom ator ele é, que parece realmente que ele tá preocupado, cara. Não parece que ele tá lendo ali. Assim, que ele tá escondendo a cara pra ler. Ele tá escondendo a cara pra ler a fala. Meu irmão, tem dois caras nesse filme que muito bom. Que depois de Senhor dos Anéis eu fiquei muito fã deles. Um é o Xambin, sou fãzoca mesmo, falo pra todo mundo, sou viúva de Ned Stark até hoje, tá ligado? Isso aí é real, não dá.
Mas o Viggo Mortensen, ele tá em 3 dos meus filmes preferidos de todos os tempos, cara. Ele tá em O Senhor dos Anéis, e aí eu não vou contar, eu não vou dizer que são 6 porque são 3 Senhor dos Anéis, mas eu vou contar os outros 2, que é o Green Book e o Capitão Fantástico, tá ligado? Fantástico. Cara, e são 3 papéis totalmente diferentes um do outro. E você olha esse cara e fala, meu irmão, como pode ele ser tão bom assim em coisas que não tem nada a ver uma com a outra, tá ligado? Eu vi o Mortensen pra mim, velho, se tivesse tido outro Aragorn no lugar dele, o mundo não seria o mesmo hoje. E eu tenho uma outra história engraçada do Viggo Mortensen, que ele virou e falou assim, escuta, o Aragorn tem que carregar um arco. E não, mas o cara luta com uma espada. Não, mas ele tem que ter um arco. O cara mora no meio da floresta, ele vai caçar como? Ele é um guardião, irmão. E daí que surge a ideia dele carregando aquele arquinho nas costas. Que ele usa na cena de Moria, etc. Exatamente, O cara tinha toda uma preocupação de desenvolver o personagem. Não era tipo assim, é um personagem que eu tô vindo aqui fazer e pronto. Tá É o cara que teve tanto cuidado com a obra que ele sacrificou 3 dedos do pé pra chutar um elmo, tá ligado? Que vontade. E que vontade, né? Que vontade. Acho que a melhor cena de grito que a gente viu, né, na trilogia é essa cena dele, com os dedinhos quebrados. E vendo essa galera assim, né, o Elijah Wood, eu acho um bom ator, acho ele até um pouco injustiçado, acho que teve poucos papéis, assim, pelo menos de cinema, né, depois, né. Ele fez mais séries e tal, né, ele foi mais pro lado das séries e tal, né, ele tem uma série maravilhosa chamada Dirk Gently. Ah, eu pensei que era o Wilfred que você ia falar que é com ele também. Também é boa. Também é muito brisa o Wilfred, cara. Dirk Gently é maravilhoso. Os outros caras são muito bons, e aí ele acaba ficando meio... A atuação dele fica parecendo... Porque assim, o Sean Astin, cara, mano, você fala, pô, tudo que eu quero na minha vida é um amigo como o Sana pra mim, né? O cara é fiel, o cara é gente boa... Cara, é o top do amigo, né, Tato? É o top do amigo, né? O cara vai pro rolê mais errado da face da terra e ainda te carrega nas costas. Mas veja bem, tipo, eu entendo, cara, e eu gosto muito da evolução, e que aí a gente já vai falar indo pros outros 2 filmes, mas do desgaste psicológico e físico que o Frodo tem durante os 3 filmes. Quando ele chega no final, ele tá completamente esbagaçado e ele tá a um mínimo passo de ser corrompido de vez. E o anel levar ele e acabar com quem ele era de verdade, tá ligado? Ele tá a um mínimo passo de se tornar aquilo que era o Gollum. Sim, sim. Saca? Então eu acho que o Elijah Wood entrega pra caralho esse papel. Entrega. Mas eu acho que perto dos outros atores ele acaba parecendo... É o mais fraco. Talvez seja o personagem, porque assim, ó, se você for pegar, o Sam é um jardineiro, é um cara acostumado com a vida mais difícil, ele não é rico, ele não é um cara de posse, ele é um cara comum que trabalha, que briga com a vida. O Merry e o Pippin, eles são 2 hobbits soltos no mundo também, mas são 2 caras que não são... Eles são os cria. Eles são os caras da quebrada, os caras que são da vivência. O Frodo, os caras da vivência, irmão. Não, mas eles são ricos. Não, tudo bem, mas assim, o Frodo é o mais rico entre eles todos. O Frodo é o herdeiro do Bilbo, que era a Playboy. O Frodo é muito rico por causa dos bolseiros. Sim. Mas se eu não estou enganado, o mais rico de todos é o Pippin. Eu acho que não, tá? O é maior. Não, se não me engano, o Frodo é o mais rico deles. E o Frodo tem vida de playboy. Ele cresceu playboy lá com o Bilbo. Porque o Bilbo era o cara recluso. É o cara que não fazia nada, tá ligado? É porque no filme, acho que no livro isso mostra melhor, né? Porque no livro o Frodo também é mais velho, né? Também. Do que todos eles. Um pouco mais velho que os outros. Um pouco mais velho. Ele tem a minha idade no filme, 50 anos. Ele tem 50 anos 79, e o acho que o Pippin, o Merry, tem 17, né? E os cria. Então tem essa diferença de idade e tem porque no filme dá muito essa relação de amizade, assim, mas no livro tem aquela coisa mais de servidão mesmo. Tem, né? de servidão, exatamente. Coisa que todos eles servem o Frodo, cara. Não é tanto, né? No filme é mais aquela coisa de amizade e tal. Né? Então, até se passa assim, a coisa de ter um romance entre os dois e tal, não sei o quê, né? Mas isso no filme ele deixa claro, até para não ter essa questão, né? O Sam fala toda vez da Rocinha
Assim, é para Sim, ficar sim. claro pro público, ó, não é um casal aqui. Não os brokers, é. são Não isso é. União. Mas ele fala toda vez, ele martela direto. Não tem broderagem, é só Não tem amizade, broderagem. tá ligado? É só É. amizade. É isso mesmo. Mas, Mas tem essa relação, Tato, como o Diego falou, de servidão de todos eles pro Frodo. Não, eu vim procurar É. aqui por curiosidade, tá? mas só. O lance é a riqueza do Bilbo. É a riqueza do É, Bilbo. isso. O Frodo, ele herda tudo que era do Bilbo. Tanto que tem aquele lance dos outros hobbits indo lá, cada um querendo uma coisa, pegar as coisas na casa do Bilbo depois que ele some e tal. E o Frodo ainda tem a grana que ninguém sabe aonde tá guardada, tá ligado? Que ninguém sabe de onde vem. Que a gente sabe que é. Eu lembrava que os Tulkis eram muito ricos, mas eu não lembrava o quanto. Tanto que isso eu tô falando que um amigo meu contou pra mim que leu tal, que é fãzão. Né, que quando eles estão indo embora, ele compra lá uma casa tal, e fica um outro amigo deles lá morando lá, fingindo que era o Frodo que tava morando lá. Isso. Né, antes dele ir embora. Então tu vê como dinheiro que o Bilbo tinha mesmo. Né, e só deixar rapidamente aí, a gente tava falando dos atores aí, deixar registrado aqui que pra mim, por exemplo, deles todos os piores aí é o Orlando Bloom, que pra mim Orlando Bloom depois dos Anéis fez mais nada, cara. Quer dizer, tanto que a franquia que era pra ser dele Virou. da Keira Knightley, Virou do Johnny Depp, o Johnny Depp simplesmente engoliu os dois porque é melhor ator que os dois. Mas aí, ele já também, é fraco nos Anéis você também, soltar né, o leão na jaula dos ratos, irmão, esperar que os ratos vão tomar conta, não vai, né, filho? Ele não tem, assim... ele tem uns filmes que eu até gosto, assim, mas pra mim é um ator... Cara, tirando o Senhor dos Anéis, eu não tenho nada mais do Orlando Bloom, assim, que eu olho e falo, que legal, eu gosto desse, tá ligado? Piratas do Caribe é divertido. Mas é que eu não sou fãzão de Piratas do Caribe, já não é um que me pega muito. Tanto que depois que virou o filme do Jack Sparrow ficou ruim, mas os dois primeiros, são bons. Os dois primeiros são maravilhosos, Sei, velho. cara, eu não sou muito ligado em Piratas do Caribe. Mas o Orlando Bloom, pra mim, ele é tipo... Mas é um filme divertido, não falei que é o melhor filme do mundo. Não. O Orlando Bloom, pra mim, ele é tipo o Matt Damon, tá ligado? É um cara que de vez em quando ele até você vê um filme e fala, tá, legalzinho ali ele e tal, mas... Mas não vai, tá ligado? Não, cara, calma aí. O Orlando Bloom não tem nada parecido com aquele filme dele com o Robin Williams, cara. Calma aí. Gênio Indomável. Ele não tem, cara. Não, calma aí. Não, mas pera aí. Aí é que eu tô falando. O Matt Damon tem o Gênio Indomável. O Matt Damon tem Gênio Indomável. O Matt Damon tem Caralho, vocês foram com o Matt Damon, Perdido em Marte. Não, calma aí. O Matt Damon é muito pera aí. bom ator. O Perdido em Marte é o Matt Damon? É o Matt Damon. Não é o Mark Wahlberg? Não, né? É Meu o Matt Damon. Deus do céu. Cara, não sei porque na minha cabeça agora me veio o Mark Wahlberg quando eu pensei em Perdido em Marte. Tanto que tem um meme que o Matt Damon é uma das pessoas que mais gastaram recurso pra resgatar ele. Pra plantar batata com bosta no Interestelar e Perdido em Marte. Verdade. Mas o Orlando Bloom tem aí, por exemplo, é um comédiazinha romântica bacaninha, tudo acontece em Elizabeth tal, eu acho legalzinho e tal. Não. Mas o Menino Calço, que é um filme de comédiazinha que eu gosto com ele, mas nada demais. Também não. E você vê eu acho um ator muito fraco. Você vê que eu gosto até do Jimmy Bolha, viu, irmão? Mas não dá não, tá ligado? O Menino Calça não dá não. Mas é um ator muito fraco, cara. Dessa galera aí, acho que ele, né? Óbvio, o Ian McKellen continuou trabalhando, né? A gente viu mais coisas, depois acho que depois dessa mais nada, né? Trabalhar pelos 900 anos. Vamos lá, pra gente poder se encaminhar aqui pro encerramento desta bagaça, que a gente tá falando de Senhor dos Anéis, falando de Sociedade do Anel, falou sobre a influência do filme nas nossas vidas, a gente falou sobre tudo que trouxe de bacana, de influência de outras obras, de curiosidade, de possíveis atores que estariam nessa obra e não estavam, mas eu gostaria de perguntar a vocês três agora aqui uma última coisa pra gente poder encaminhar o encerramento dessa bagaça. Senhor dos Anéis seria a obra de fantasia mais influente do cinema? Na minha opinião, sim. De fantasia capa-espada? Fantasia. Sim. Fantasia. Na minha opinião, sim. Como eu falei, assim, pode ser uma opinião meio superdimensionada, porque eu sou muito fã da obra,
Mas eu acho que se não houvesse Senhor dos Anéis, a gente não teria tido espaço para uma série de outras coisas como Game of Thrones, a gente não teria essa explosão de coisas ligadas à fantasia medieval posterior. Assim, se não tivesse sido, talvez nem um filme tipo Dungeons and Dragons, o novo, o Honra entre Ladrões, jamais teria saído. Jamais. Concordo Ninguém ia plenamente. pensar num projeto desse. Concordo plenamente. Diegão? Acho que sim, cara. Eu acho que pra mim ele tá pra capa espada, assim como o Blade Runner tá pro sci-fi, cara. Tá, agora você Falando fez... especificamente de cinema, né? É, Porque Pode isso, falando de livro, né? Acho que o Duna é um livro, acho que mais importante assim do sci-fi, né? Que acho que os dois também caem nessa coisa que eles eram obras consideradas inadaptáveis, né? Tudo bem que a gente teve uma animação, tal, né? Em 78 e tal, mas o Duna teve o filme de 84, que eu não acho tão ruim, inclusive, mas agora sim saiu realmente um filme que faz jus, acho que faz jus também ao que é a Duna, né? E Villeneuve não errou até hoje, até agora não. E no caso, na bola de mas segurança. falando especificamente de cinema, né? Eu acho que eu acho que eles estão aí, ele tá com Blade Runner aí, que é pro sci-fi, eu acho que também trouxe muita coisa, assim, setou muita coisa no sci-fi e tal, pra cinema e tal. E o Senhor dos Anéis também, muita coisa assim de fantasia e tal. Eu acho que também foi muito importante para coisas principalmente adaptações de livro também, que a gente falou aí no início. Eu acho que, né, ele e Harry Potter, quando veio junto, assim, muita gente tentou, qual vai ser o novo Harry Potter, qual vai ser o novo Senhor dos Anéis, né? Teve suas tentativas, mas muitas não deram certo, né? A gente teve Eragon também, que não deu certo. Que é, né? Infelizmente. Infelizmente, porque Eragon é um universo interessante, tá? Mas, né, temos aí até hoje várias adaptações aí de coisas infantos juvenis e tal. Né, agora, esse lance da capa espada, a gente foi para as séries, né? Com Game of Thrones, com o próprio Anéis do Poder e tal. Então, tá faltando aí um filme, acho que um filme relativamente grande, assim, de capa espada, assim, voltar, assim. Muita gente bebeu nessa fonte, né, cara? E continua até hoje, né? Eu acho que ir pro cinema vai demorar pra gente ter uma nova leva de filmes. Porque isso eu acho que cai naquilo que a gente estava falando outro dia dos ciclos, né? Agora o ciclo o que todo mundo quer apostar são nos filmes de super-heróis, mas quem sabe a gente chega a ver esse ciclo de. Mas Ian McKellen vai retornar como Gandalf, então vem coisa boa por aí, cara. Aí ele vai trabalhar até os 900 anos mesmo, não vai ter jeito, não. Vai ser ele e o. Gente, fugiu o nome dele agora. O Wolverine. O Hugh Jackman, ele e o Hugh Jackman vão trabalhar até os 900 anos mesmo, não vai ter jeito não, cara. E só uma coisinha que eu esqueci, aproveitar aqui, só pra não esquecer, senão eu vou ficar triste não falar. Né, que a gente falou aí de obras inadaptáveis, pra mim teve uma coisa que deveria ter saído, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria deixado sair, que é o Senhor dos Anéis feito pelos Beatles, cara. Isso deveria ter existido. Eu adoraria. Eu vou falar pra você que estaria alucinado. Deve até não poder mais, né? Pô, mas ia ser legal pra caralho. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Assim como Superman Lives, que deveria ter existido, esse filme como Nicolas Cage. Eu também acho, viu, Diego? Tô contigo nessa. Deveria ter existido. O Senhor dos Anéis pelos Beatles ia ser a maior viagem de ácido da história da humanidade. Ia ser o negócio mais legal, velho. Ia ser muito bom. Mas. Ia virar cult. Hoje ia virar cult. Eu concordo totalmente, velho. Concordo totalmente. Andrezão, considerações sobre o Senhor dos Anéis? Cara, eu tenho total certeza que é o filme de fantasia capa-espada mais influente de todos os tempos. É o filme que fez a alegria de muitos nerds aí. E é um filme que com certeza impulsionou essa parada que hoje todo mundo é nerd, tá ligado? Ele também ajudou a impulsionar tudo isso daí, de trazer essa cultura de todo mundo é nerd, bem antes da explosão dos filmes de quadrinhos, né? Dos filmes de bonequinho piu-piu-piu. Isso aí. Uma coisa que a gente não falou, cara, mas nós precisamos falar, que é a cena de abertura, que é uma das cenas mais épicas
ever, né? Inclusive com Sauron metaleiro, foda, tipo, porra, diva, né? O Sauron divando ali. Porra. Cara, que batalha foda, né, mano? Que o Zack Snyder tenta reverenciar no Liga da Justiça dele lá, né? Ah, Ele tenta não, fazer. não, esquece isso aí, deixa pra Ele lá. tem, cara, frame a frame, né, naquele Não. filme. Mas essa batalha é muito foda, cara, é muito legal. A introdução do começo do filme já ele mostra por que veio, né, cara? É uma coisa que fica marcada até hoje. Filmaço, cara. Esse primeiro filme me impacta demais, assim. Os outros dois são filmes enormes, grandiosos e tudo, mas o primeiro realmente é um filmaço, assim. Até hoje eu seguiria toda essa galerinha aí, botava mó fé no Aragorn facilmente, tá ligado? Ia acreditar em tudo que o Gandalf me falasse, aquele velho maconheiro da porra. Porra, maconheiro demais. O maconheiro demais o Gandalf. Fumador de erva de hobbit, irmão. Não é Porra, velho, maconheiro. maconha, velho. Maconha Não, total. O- Mas, cara, filmaço, velho. Você aí da poltrona, pega um tempo, se você não assistiu, você que acompanha a gente aqui, pega um tempinho da sua vida, um tempão, né, no caso, e assista. Assista que você... É um filme que... É aquele tipo de filme... O Diego foi muito feliz na analogia dele, né? De comparar com Blade Runner, porque Blade Runner é o tipo de filme que você assiste hoje e você fala, porra, que filme foda. Hoje, você pega pra assistir hoje e você fala, que filme foda. O Senhor dos Anéis é a mesma coisa. Então, é isso. Vai demorar muito tempo pra gente assistir uma outra obra tão bem adaptada quanto essa daí. Muito bem, senhor Carequitia. Pra mim, Senhor dos Anéis, maior obra, mais influente, inclusive, na área da fantasia, sim. Né? Como a gente já cansou de falar, outros autores que vieram depois com as obras deles beberam na fonte de Senhor dos Anéis, e muito, a gente não tem como negar a influência. Traz personagens icônicos, traz qualidade, filmes que a gente sabe que não só pelo público, mas são filmes reconhecidamente vencedores, uma vez que Senhor dos Anéis tem aí 17 Oscars se a gente juntar os 3 filmes. No Primeiro filme, primeiro tem, 13 indicações. o primeiro teve 13 indicações, ganhou 4. O segundo teve 6 indicações, ganhou 2. E o terceiro teve 11 e ganhou 11, irmão. Então, assim, né, a gente... Inclusive, melhor filme, tá? Oi? Porque só por ser um filme de fantasia e ter sido indicado, ele quebrou uma Ele bolha. já Estourou quebrou uma a bolha. Exatamente, Tato, ele já estourou. E ainda eles ganharam melhor fotografia, melhor maquiagem, melhor trilha sonora original e melhores efeitos visuais. Tá ligado? Né? Meu amigo, o negócio foi muito, muito bom mesmo. Então, como eu falei, é uma obra premiada não só pelos fãs, mas também premiada por críticos de cinema, pela academia, por todo mundo que assistiu, reconhece O Senhor dos Anéis e a sua importância para as obras de fantasia subsequentes. Muito bem, meus queridos amigos, sem contar que Senhor dos Anéis traz para mim a minha frase preferida de todos os tempos, que eu costumo dizer quando alguém me diz que eu tô atrasado, que é, eu sou um mago e um mago nunca se atrasa, e ele nem se adianta, ele chega exatamente quando ele pretende chegar. Então... E uma coisa também, só para fechar, desculpa. Pode falar, Diegão. Senhor dos Anéis também caiu bem, também foi o timing, porque a gente teve outras obras que também influenciou muita coisa, que também perderam o time, né? De adaptação e tal, né? Por exemplo, o John Carter, por exemplo, que é uma história que influenciou muitas outras histórias. Exato. Né? Que é baseada na Princesa de Marte, né? Exato. Que é uma história de... ele é de 1912, né? Mas só que, pô, quando saiu a adaptação, pô, tudo que meio que baseou nele já saiu. Então, assim, é algo que não deu aquele frescor. E o outro focado também na ficção científica também, que foi o Valerian. Pode crer, esse daí ficou... Porque ele também, é claro que também não tinha... Porque o Valerian é de 67, se eu não tô enganado. Né? Que também é uma coisa também muito influente também no sci-fi. Só que, pô, perdeu-se o timing também, né? Então,
Isso também, pro Senhor dos Anéis, também, o time também de ter saído na época que saiu também foi muito importante. Ele cortou o mato, né, também, né, Diegão? Vamos falar a verdade, né? Sim. Eu acho que se tivesse saído já com muitas outras obras, tal, talvez não tivesse o mesmo impacto. Por mais que talvez fosse bom, tá? Não é o ser bom, não é isso, né? Eu acho que talvez o impacto fosse menor, né, que ele teve. O time de ter saído na época que saiu também foi importante. É isso aí, meu amigo. Muito bem, então vocês que nos ouviram, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falamos bastante sobre O Senhor dos Anéis, falamos sobre a influência da obra. A gente não falou sobre cenas específicas do filme, a gente não veio aqui para comentar as cenas, a gente veio para comentar a obra. Então, se você gostou desse episódio, deixa lá o seu comentário, fala para nós aqui. Se a gente cometeu alguma burrada, conta lá pra gente também. Se tem alguma coisa que a gente não falou e que você gostaria de acrescentar, comente lá também, rapaz. Faça seu trabalho. Então, não, porque, Caião, falar cena por cena, vai assistir o filme, porra. Exatamente. Então, você que quer conhecer melhor a obra, vai lá assistir. Recomendo fortemente a versão estendida, tá? Pra você assistir completinho como ele merece. Cara, como que um negócio que já era bom, que já era fantástico, ele consegue ficar ainda melhor, né, velho? Como pode? Cara, por quê? É a quebra da justiça das obras do Senhor dos Anéis, tá ligado? Não existe mais justiça com outras obras depois que eles fizeram isso, porque você estendeu e em vez de você criar barriga no filme, em vez de você colocar coisa que não deveria estar lá, se estendeu e os filmes ainda ficaram melhores. Você fala, pô, como é que pode, cara? O que já era bom ainda está melhor agora. Eu não concordo muito, Caio, porque eu fiz uma extensão aqui, estendi a barriga, não ficou muito bom esse negócio. Mas aí é problema seu, o Senhor dos Anéis funciona. É que você não é o Tolkien, André. Você não sou o Tolkien, né? Puta rapaz. que pariu, velho. Meu amigo, o Andrezão, ele tá tentando só usar o anel pra governá-los, encontrá-los e na escuridão aprisioná-los, tá ligado? Pra você ver. Bom, senhores, vambora, né? Vambora. Já deu, né? Muito bem. Começa essas piadinhas de quinta série. Mas, fica a promessa aqui. Nos vemos ano que vem pra falar das Duas Torres. Opa, por favor. Vamos? Agora temos obrigação, né? 25 anos de Duas Torres e logo mais 25 anos de O Retorno do Rei. Esse aqui, O Retorno do Rei. Será que o Koyama vem Vou nos dar 25 anos do Retorno do Rei? Porque além de ser pra mim o melhor, ele é o meu preferido. Então, O Retorno do Rei, vocês me aguentem aqui, porque, cara, aí eu vou dar show. Aí eu vou falar 35 minutos direto, tá ligado? Será que até lá o Caio vira Caio ou Branco? Eu já tô ficando, cara. Já tô muito próximo já. Só falta eu bater o Balrog agora, irmão. Depois que eu bater o Balrog, eu já retorno como o Branco. Então vambora. Já deu, já. É isso aí, meus amigos. A vocês que estão nos ouvindo, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, o companheirismo semanal com estes que vos falam, rapaz. Essa rapaziada maravilhosa, gente fina. Tato, valeu mais uma vez pela sua presença. Diegão, valeu pela participação hoje. Sinta-se à vontade para retornar sempre que quiser, puder e bem entender. Pro Tato eu nem falo porque ele já tá só retornando. Toda semana ele tá retornando, então eu já nem convido mais que ele já tá da casa. A gente já substituiu o Koyama por ele aqui. Eu trocou até o nome ali na porta de Koyama. A vaga 37 do estacionamento que era do Koyama tá com o nome Lakatos escrito nela agora, lá embaixo, tá ligado? A gente mandou gravar na vaga do Koyama, já não tem mais. Ele vai chegar aqui, não tem lugar pra parar mais. Senhor Carequinha, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, de todas as semanas. Estamos aqui firmes e fortes. É sempre bom falar também que vai ter link no post aí, quem quiser conhecer o Pod Elementar, hein? Sempre estará lá marcado, sempre estará lá marcado. Vai lá porque a gente aparece lá também, a gente invadiu a praia do Diegão. Ô Diegão, inclusive quando tiver pauta boa lá pra nós, me chama, hein, cara, eu tô sempre de olho. Olha aí. Tô sempre de olho nas pautas que você solta lá, cara. Tô sempre de olho nas pautas. Qual que vai ser a próxima de basquete que nós estamos lá, viu, Diego? Rapaz. Diego fez... Cara, ó, tá vendo? É que a idade é uma merda. O Diego fez a última pauta que eu vi do Pod Elementar de uma parada que eu gosto pra caralho. Que eu olhei essa semana e falei, porra, o Diegão fez esse, eu poderia ter participado dessa. Diegão, qual foi o último episódio? Me refresca a memória, cara. Eu tô velho. Projeto Zeta? Projeto Zeta. Isso, do desenho. Puta, eu adoro esse desenho, cara. Eu adoro esse desenho, velho. Puta, a hora que eu vi, eu falei, meu irmão, o Diego, olha esse é brabo. Tá lá na minha lista pra eu ouvir. Ei, menino, minha hora do treino é sempre fica a indicação aí pra você, eu da poltrona. Já escute lá, tá bom? E aí, mais uma vez, vocês estão nos ouvindo.
É isso, muito obrigado. Não saiam daí, semana que vem tem mais. O Multiverso Cast já volta, nem atrasado, nem adiantado, mas exatamente no momento em que ele deve chegar. Essa é a melhor desculpa pra você não entregar o bagulho no horário que você pode encontrar, né? Cara, é que assim, a gente começou a gravar uns dias, tipo, quinta-feira. Aí o Enzo voltou pra escola, né, irmão? Então o tempo dele agora ficou uma merda. Então ele começou a editar o bagulho, ele terminou sábado, meia-noite, tá ligado? Esse menino aqui, eu vou falar pra você, rapaz, isso aqui tá uma beleza. Agora é que ele vai fazer o conservatório 4 vezes por semana, ainda, porque antes era só 2, tá ligado? Ele Imagine vai o 4 tanto vezes de por xingo semana. que ele deu quando a gente entregou a gravação na quinta. Quinta-noite, filho. Ele começou a editar na sexta-feira, quando ele chegou da escola. Ele almoçou, falou, pai, o arquivo tá no Drive? Eu falei, tá. Aí ele falou, beleza. Ficou muito comprido? Eu falei, não, tá tranquilíssimo. Tá tranquilo, 3 horas. Aí vou contar o bagulho pra vocês ainda. Aí ele começou a editar na sexta. Mano, no sábado de manhã ele foi abrir lá o arquivo pra continuar. Ele deu o espetáculo, porque o Vegas corrompeu, ele perdeu todo o trampo que ele tinha feito na sexta-feira, tá ligado? Meu Deus. É merda, velho. Ele teve que recomeçar tudo no sábado, velho. Puta, eu fiquei com muita dó dele essa semana.